Olá pessoal, bem-vindos à live Prosperidade Sistêmica das quartas-feiras, 7h37 da manhã. Para você que está aqui comigo ao vivo, eu te peço que no final deixe seu comentário, mas para você que está assistindo essa live gravada, escreva aqui embaixo o que você achou e como foi para você ouvir essa conversa que hoje eu vou ter com uma aluna. Hoje a nossa live vai ser um bate-papo, uma prosa com a nossa aluna Fernanda Ferron. A gente vai conversar um pouco sobre como foi a experiência dela e como tem sido, na verdade, a experiência dela como aluna do nosso curso, como aluna do curso gravado, aluna da mentoria, que ela também está fazendo parte da mentoria em constelações sistêmicas. O que é essa mentoria, né? É a oportunidade de a gente treinar os profissionais da área da saúde interessados em aprender mais sobre constelações, né? Para que eles fiquem tão bons na prática quanto a gente precisa, né? Para estar na relação com o nosso cliente. Então, a mentoria sistêmica é uma criação muito recente. Nós tivemos apenas o nosso primeiro encontro e a Fernanda já está na área, já está falando que será um prazer, que delícia, já te chamo aí, boniteza. E é isso, pessoal. Nesse ano, a gente já abriu várias frentes de trabalho e eu gostaria de partilhar isso com vocês. Nós primeiro criamos uma escola para manter o aprendizado contínuo das constelações. Nós chamamos essa escola de Escola Reconcilie-se. E nós estamos então já em pleno funcionamento dessa escola online, ao vivo, uma vez a cada 15 dias. E todas as pessoas que já passaram por constelações, assim, já estudaram constelações, já têm uma ideia básica sobre constelações, essas pessoas podem participar. Na verdade, é um trabalho que começou com um curso online, ou seja, a gente precisa de que a pessoa tenha um pouco de experiência no traquejo, né, das constelações para entrar para essa escola, porque ela é uma escola de ensinamento contínuo. Ela não vai começar do zero, não é o beabá das constelações, tá? E nós criamos também uma escola que nós ainda demos o nome de APV, que é a Academia Prosperidade Vital, mas que parece que está começando a nascer um outro nome, para as pessoas que querem também manter a evolução no conhecimento sobre as histórias relacionadas à saúde. Então, a gente montou 2 escolas já nesse ano e uma mentoria, que é a mentoria em constelações, da qual a Fernanda faz parte. E para amanhã, eu quero convidar vocês todos para a gente estar juntos na live de amanhã à noite. A gente vai estar conversando sobre um novo produto que ajuda profissionais da saúde a se tornarem profissionais mais holísticos, mais integrativos nesse trabalho de olhar o ser e não a doença ou o sintoma do ser, que é algo que a gente já está cansada de olhar, não é? Então, pessoal, vou chamar a Fernanda para a gente conversar longamente com ela aqui e ter uma noção de quais foram os ganhos dela com esse trabalho, com essa dedicação. Ela deixou um monte de coisa para fazer, para poder fazer isso que ela está se propondo. E o que será que ela está ganhando com isso? Vamos conversar um pouquinho com ela? Eu vou chamá-la e vou fechar os comentários. Vocês guardem suas perguntas, por favor, na caixa de perguntas, se surgirem perguntas, para que a gente possa conversar no final. Deixa eu achá-la por aqui. Epa, não tô achando. Achei.
É, não tá funcionando aqui não. Deixa eu dar um tempinho maior e vou tentar de novo, tá, pessoal? É como se o celular não estivesse respondendo ao meu toque. Ó, e não é que é verdade? Fernanda, pede para você entrar comigo, meu bem. Faz uma solicitação para você entrar na live comigo, que é como se eu cliquei em outra pessoa e deu certo. E a hora que eu clico no seu nome não dá certo. Então, deixa eu ligar os... Ah, sim. Agora eu acho que vai dar. Ah, agora... Muito bom. Ei, Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bom, doutora Elaine? Que ótimo ter você Prazer estar aqui aqui com comigo. você. Prazer é meu, lindeza. Meu amor, fala para nós aqui seu nome, idade, profissão, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de você. E se você quiser falar até do jeito que da gente se apresenta em constelações, né? Para as pessoas entenderem como é que a gente faz isso nesse formato. Claro. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda. Eu sou a terceira filha do Marcos e da Roceles. Eu sou a mãe do Lucas, esposa do Júlio. Eu sou psicóloga e trabalhei muitos anos também com RH, né? Com Uhum. a parte aí de gestão de pessoas, no mundo corporativo. Tive essa experiência aí com o mundo do trabalho. E é isso. Uhum. Ótimo. E Fernanda, como é que você chegou nessa história de se tornar uma aprendiz das constelações? Eu vou falar assim porque, como a gente falou ontem na aula, né? A gente aprende todos os dias um pouquinho mais, né? Como que você chegou nesse caminho? Como foi a sua rota? Então, doutora Elaine, eu acho assim muito interessante porque eu tive uma experiência com constelação há muitos anos atrás, né? E eu Sim, sempre fui uma psicóloga muito cartesiana, né? Muito sei. pragmática ali, né? Sempre busquei de muitas fontes, mas de muitas fontes muito teóricas, né? Uhum. Bem embasadas na ciência e tudo mais. E aí um colega meu, né, me falou sobre uma constelação e eu fui lá conhecer. Eu sempre fui muito curiosa, sempre quis aprender um pouquinho de tudo e eu quis ir lá para entender um pouquinho do que é isso, né? E aí Uhum. eu tive uma experiência, foi o meu primeiro contato com a constelação e eu saí lá da minha sessão de constelação muito pé da vida. Eu acho que eu Ah, muito pé da vida. Eu liguei para esse meu amigo, que é um colega de trabalho, e falei: que é isso? Como assim? Isso aqui, não, isso aqui não entendi nada, isso aqui é uma bobagem. Então, assim, foi uma experiência que eu acho que eu não estava preparada para aquele momento. Mas eu tive que sei. viver aquilo. Isso foi há mais ou menos uns 5 anos atrás. Ah. Essa foi a minha primeira experiência. Mas qual foi a sua sensação? Por que que você ficou assim? Por causa do intelecto ou porque tocou realmente alguma coisa dentro? Doutora Elaine, porque tocou, mas eu não percebi ali na hora. Ótimo. Porque me foi Sei. revelado algo que. Me foi revelado algo que estava ali, né? Que estava ali e que me mostrou numa outra forma que, em cima dos meus conhecimentos, eu já teria que saber. Então, eu acho que eu fiquei muito pé da vida por conta disso. Entendi. Eu já sabia disso, eu já sabia, mas aquilo me foi mostrado e revelado de uma outra forma, né? E Uhum. claro que depois eu pude sentir, né, o efeito daquilo. E aí a constelação Sim. ficou guardadinha lá. Para mim foi só mais um instrumento que eu conheci.
Com o Aham. passar do tempo, eu fui, eu fui ficando um pouco insatisfeita com, com essa forma minha mesmo de atuar. Eu achava que faltava recursos, eu achava que faltava um pouco mais de sensibilidade. Eu comecei a perceber que não era só aquilo, né? Que não desvalidando de forma alguma, mas todo o meu conhecimento Claro. ele agregava, mas faltava algo, faltava alguma coisa. Parece, Fernanda, que quando a gente vai pro tete a tete com o nosso cliente, né? Toda teoria é insuficiente, né? A gente precisa de algo que toque o coração do cliente, algo que realmente fale na alma dele. Não adianta a gente ficar com todo o conhecimento pairando no nosso cérebro e no ar e não dar para ele a resposta que ele realmente, que vai confrontá-lo, que vai fazer o cliente ficar pé da vida, né? É, É a hora que ele exatamente, fica pé da vida que ele mexe e sai do lugar, né? exatamente. E você falou uma coisa que eu acho que fez toda a diferença, né? Eu acho que quando eu fiz a minha formação, a gente sai muito pensando só na parte teórica, na parte é, de encaixar as pessoas em certos diagnósticos. E eu entendi que eu precisava tratar um pouquinho da alma das pessoas, né? Que eu tinha que ir para um outro campo, né? Que era um campo que para Uhum, mim era desconhecido, né? Assim, eu não me sentia confortável. uhum, E para isso eu precisava cuidar também da minha, né? Eu sempre busquei muito um trabalho de autoconhecimento como psicóloga, né? Eu sempre busquei muito uhum. isso, faz parte, eu preciso fazer esse trabalho comigo. E aí essas coisas foram surgindo, acho que a sensibilidade foi me mostrando, né? E a prática foi me mostrando exatamente isso, que eu precisava de olhar para algo, né, que eu não estava conseguindo ali só. Eu não estava satisfeita só com E, aquilo. e você só foi para esse caminho porque você largou o mundo corporativo e daí você voltou para a prática clínica, é isso? Então, doutora Helena, eu fiz algo concomitante. Eu fui, Ah, tá. eu, sabe, assim, esse Uhum, era um desejo também muito grande da minha alma, né? Eu trabalhava com o RH, trabalhei com o RH há 16 anos numa empresa sim. grande, fui muito feliz, assim, ainda sou, porque eu ainda estou nessa empresa de uma forma bem Ah, reduzida, tá. mas fiz coisas muito Uhum, legais, foi muito bacana, me deu um aprendizado de um nível de sofrimento das pessoas no ambiente corporativo, isso me ajudou muito a ter um olhar, eu uhum, acho, assim, bem bacana. Mas eu sempre tive aquele desejo, assim, eu sempre soube que o meu lugar era ali na clínica, era ajudando as pessoas. Mas por uhum. questões financeiras, na época, eu não podia me dedicar. Eu acho que faltou coragem, né? Assim, para Sim, me sim. dedicar, cair de cabeça naquilo ali, né? Por É. questões que no momento eu precisava me assegurar de uma coisa mais certa. E como eu fiquei muitos anos nessa empresa, eu cheguei num cargo alto e eu acabei conseguindo, num determinado momento, quando eu quis fazer o meu desligamento, foi proposto para mim uma carga menor. E aí eu falei, Hum. nossa, é tudo que eu quero, tudo que eu Ah, que preciso. ótimo. E aí eu fui fazendo, fui começando, retomei os meus atendimentos de Uhum, uma forma que eu conseguia conciliar os dois. sim. E isso aconteceu de forma muito natural e foi assim, né? Eu acho que o universo foi trazendo, as pessoas foram indicando e eu voltei realmente para a clínica, né? De uma forma mais inteira. E aí eu acho que é muito fantástico isso, porque casou tudo muito junto, porque realmente quando eu voltei, eu me senti mais preparada e eu estava mais aberta para isso. E eu Uhum, entendi que eu tinha que buscar esses outros recursos, esses outros instrumentos. E aí eu comecei a estudar um pouquinho. Eu lembrei, eu comecei a praticar yoga e uhum, no lugar onde eu fazia yoga,
um dia eu vi parar, um dia eu estava andando lá e eu vi um cartazinho sobre uma pessoa que ia fazer uma constelação lá. Uhum. E aí a minha professora de yoga falou assim, fica aí, ele vai ter essa constelação aí, ele vai vir aqui constelar e de repente você participa como, né, como participante, Uhum. como atuante. E eu lembrei, eu falei assim, ai, aquela constelação, eu vou ficar. E aí eu fiquei. E Sei. aí me abraçou, né, doutora Elaine? Aí me abraçou. Sim. Aí aquilo ali foi mexendo comigo e eu fui buscando. Eu fui tentando entender. Eu, eu comecei a estudar também sobre psicologia sistêmica, sobre higienograma. Uhum. Eu tinha uma pessoa que me orientava um pouco na psicologia sistêmica, né? E ela falava muito da constelação, porque é um instrumento da Sim. sistêmica, né? Sim. E não teve jeito. Ela chegou para mim, assim, de uma maneira muito, muito boa, num momento muito bom. E eu me abri para isso. Eu me permiti isso. De lá para cá que você começou a entrar nesse universo, tem quanto tempo? Olha, tem mais ou menos um ano e meio. Tem E mais ou menos um ano e meio. o que que mudou para você, que já é nítido que mudou para você, a partir desse conhecimento, tanto para a pessoa, que é a Fernanda, quanto para a psicóloga, que a Fernanda é? O que que você percebeu que já fez diferença para você? Ai, muita coisa. Acho que é até difícil falar. Bom, para Fernanda Pessoa, eu vou até falar uma frase da nossa mentoria, né? Eu falo que a Sim. constelação, o campo sempre tem algo para nos dizer. Então, Uhum. para mim, é uma mudança, porque é um aprendizado diário de quem eu sou. Uau. Todos os dias eu aprendo quem eu sou, aonde eu estou, qual é o meu lugar. E isso, ontem eu estava fazendo um exercício, né, lá da A gen- mentoria, a como gente, a gente conecta muito com o nosso corpo nas constelações, né? E as pessoas podem ficar achando estranho, mas quando você fala assim, eu me arrepio toda, sabe? Então, esse é o movimento, né, do campo. Quando a gente sente no exatamente, corpo alguma coisa que toca a gente, né? Eu fico exatamente. feliz de ouvir É. isso. Então, assim, isso é maravilhoso. Você realmente perceber coisas, ver coisas de uma outra forma. E eu falo que eu tenho uma palavra que eu acho para isso, assim, quando você consegue entender o seu lugar, eu falo que é libertador. É libertador. Você Uau. entender o seu lugar. Você saber aonde você está no seu sistema. E é Uhum. libertador porque é leve. Porque você tira de você o que não te pertence. Muito bom. E isso é E é muito bom. engraçado, né, Fernanda? Vou te interromper só um pouquinho para explicar esse termo que a Fernanda traz como entender, mas que a gente chama de verdade nas constelações de compreender. Compreender. Porque não é só no intelecto, a gente compreende com o nosso corpo todo, né, Fê? E aí, Isso. quando a gente compreende, a libertação acontece, porque a gente não sabe mais, como diz um mentor meu, a gente não consegue mais desver o que a gente viu. A Exatamente. gente, né, a gente estabelece uma outra relação com o nosso lugar. Isso realmente, eu concordo com você, que é muito mais leve. Isso. Isso é Te para mim, interrompi. né? Em Uhum, relação ao curso das constelações, a esse conhecimento. Do uhum. APV, né? Porque eu comecei sendo aluna do APV, eu fiz meio que Uau, junto, você né? fez os dois. Eu fiz os dois, eu fiz o APV. Eu cheguei primeiro, a minha porta de entrada foi o APV, né? Ah, E eu fiz o APV. E o APV foi muito, muito importante, porque eu comecei ele em março, né? E se a gente for fazer aqui, pensar, a pandemia começou mesmo em fevereiro, isso. né? Uhum. E foi, assim, muito bom. Porque em meio a tantas informações, né? Aí de doença, enfim, tantas De coisas, medo, de de pânico, medo, né? de pânico, de ansiedade, de incertezas e de, né, muita coisa contrária à saúde, o APV Uhum. para mim, ele foi.
o meu pilar para esse momento, né? De conseguir não olhar para o que estava acontecendo no mundo, não como uma fuga isso, mas foi um Sim. pilar para sustentar esse momento. E no momento, doutora Elaine, que eu estava muito na clínica né, nos atendimentos e precisava muito disso para poder passar isso para as De um pessoas. suporte, né? Para Um você poder suporte. amparar as pessoas. Exatamente. Maravilha. Então foi muito importante, principalmente assim, as meditações, né, da saúde, a questão de olhar para isso, né, para a importância. Então foi muito bom porque foi um pilar para esse momento tão difícil, né, para as pessoas Aham. e mais ainda para quem está ajudando as outras pessoas, né? Então foi muito Muito legal interessante. você falar isso. E eu Porque fiz às vezes, né, Fernanda, quando a gente está muito susceptível ao coletivo, né? Nós somos exatamente, pessoas normais, nós sentimos tudo igual todo claro, mundo sente, não é porque a gente atende os outros que a gente não sente. Mas se a gente se sente fortalecido para servir o outro, a nosso serviço vai ser melhor e a nossa vida, né, não vai entrar naquele nível do estresse que a gente poderia exatamente, entrar. Muito exatamente. bom. E teve, eu falo assim, foi muito uma histeria coletiva, assim, né? No início o pessoal, não, vai passar, cada um tem uma reação, né? Uns negam, né? Por exemplo, o meu marido mesmo no início negou, não, isso não existe. Outros entram naquilo de uma tal forma, e o APV foi um pilar para mim, para um olhar, né? Que me ajudou muito, tanto para minha saúde, claro, né? Para eu mudar Uhum. hábitos que eu hoje tenho como fundamentais, mas como essa sustentação para me ajudar para o outro, né? Para minha, o que eu Excelente. escolhi para o outro. E aí fiz as constelações, fiz o curso de constelações, e aí foi quando eu realmente comecei, né, a me aprofundar, estudar e conhecer. E aí a gente sempre quer mais, né? Aí Que a ótimo. doutora Elaine nos presenteou aí com essa mentoria maravilhosa. A gente começou tem pouco tempo, mas está sendo assim muito bom. Também um pilar, né? Eu me sinto muito segura Uhum. em relação a ter uma pessoa realmente para orientar, né? Que é essa força mesmo, assim, essa segurança, né? E está sendo maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Muito bom. Ô, Fernando, você teve alguma dificuldade por ser cursos online, para usar a plataforma, de curso online? Você teve alguma dificuldade com isso ou isso foi tranquilo para você? Não, isso para mim foi muito tranquilo, porque eu também precisei migrar, né? Logo na pandemia, eu precisei migrar os meus Para o mundo atendimentos para os online. atendimentos online. Eu tive Ok. apenas 2 pessoas que me pediram para ser presenciais, por questões mesmo de não conseguir, enfim. Então eu não tive dificuldade, foi muito, muito tranquilo isso para mim. E foi até curioso, porque eu acabei. Né, a pandemia, para mim, teve um lado positivo, que eu acabei ampliando os meus atendimentos para um nicho de pessoas, né, de outras localidades do interior, de outras regiões. Então, para mim, Que foi legal. muito bom. Eu não tive dificuldade Aham. nenhuma das plataformas utilizadas, nem das aulas online. Muito tranquilo. Muito legal. Ótimo. Excelente, meu bem. E me conta outra coisa. Você já meditava antes de conhecer esse trabalho todo? Então, eu fazia algumas meditações, porque eu já fazia um pouco de yoga, né? Eu fazia, mas era uma Aham. coisa muito assim, não era uma prática diária, né? Ok. Não era uma prática diária. Eu até, no nosso grupo lá, eu até fiz um depoimento, né? E realmente, assim, foi muito importante para mim, porque primeiro me ajudou exatamente a entender a importância da prática diária. E quando eu Uhum. comecei a fazer isso de uma forma mais rotineira, que era a dificuldade de você colocar essa rotina ali no dia a dia, e depois eu percebi também que às vezes não precisa ser só no mesmo horário, você pode fazer essa meditação em outro horário.
Mas quando eu comecei, a minha experiência que eu comecei a fazer, e num determinado momento eu largava, eu ia, fazia, parava, né? E aí, nesse momento mesmo, né, de pandemia, que por mais que você está amparada, você tem receios, né? Eu não tive receios por mim, eu tive receios pelos meus familiares, pela minha mãe, pelos meus pais, que são mais idosos, grupo de risco. Eu falei, gente, eu preciso pôr uma rotina e uma prática mesmo nisso, porque eu me lembrei, eu comecei a perceber assim, peraí, antes era, quando eu meditava, isso era menos. Tudo isso era. Então, quando eu tive essa percepção, eu realmente me esforcei para ter essa rotina. Então, acho que a grande mudança também foi uma mudança de entender também a questão da disciplina, que o tanto que isso é benéfico para mim, né? E aí eu comecei a prática e hoje eu tento fazer realmente diariamente de uma forma assim, se eu não conseguir fazer de manhã, ok, não tem problema, eu vou fazer ao deitar, eu vou fazer na hora que der, mas precisa ser feito porque realmente eu brinco, eu falo, meditar é igual cachaça. E é mesmo. É igual cachaça. A gente sempre quer mais, né? Então, foi muito bacana essa percepção. E a sua história, né? Quando você contou aquela questão que você meditou 1000 dias, eu fiquei muito tocada por aquilo, pelo aquilo. Me senti assim, ai, como assim? Essa doutora Elaine conseguiu meditar 1000 dias, meu Deus, não é possível que eu não vou conseguir. E eu falei assim, não, eu vou conseguir. Então foi muito importante. E se você deixar isso, né? Se você deixar isso acontecer e perceber, né? Como que isso realmente contribui em vários aspectos, né? Então, a gente fala, né, Fernanda, que 70% daquilo que a gente passa para o nosso cliente, enquanto terapeutas, né, generalizando essa história toda, a gente é o que a gente é. 30% é a nossa técnica. 30% é o que a gente tem de ferramentais para poder passar. Mas 70% é o nosso ser. Aquele velho modus operandi de tratar um paciente na clínica psicológica, né, freudiana, de que você não pode se relacionar, isso está muito distante da era atual, em que a relação acontece, mesmo que a gente não toque as pessoas, ela acontece quando você se abre do ponto de vista do seu chakra cardíaco, né? Você abre o seu coração para servir o outro com tudo que você é. A gente não está mais naquela era de ter distanciamento, né? Muito bom, excelente. Eu acho que a gente podia abrir um pouquinho. Você quer falar mais alguma coisa? Não, assim, é só dizer que quando você olha, né, enquanto terapeuta e você tem essa visão, né, eu sempre bebi muito né, um pouco da psicanálise, da terapia comportamental, e não que isso é dispensado, lógico que não, mas quando você consegue entender essa relação com o outro de uma forma mais conectada, né, flui muito melhor, né? A percepção, ela amplia de uma forma que as coisas acontecem e são perceptíveis a nível corporal mesmo, né? A gente costuma dizer que o mundo, como a gente vê, é apenas o reflexo do que a gente entende de mundo, né? Então, tudo que acontece fora de nós é alguma coisa que está dentro de nós. E a percepção, que é essa palavra que você traz, que é maravilhosa, principalmente no campo das constelações, né? A percepção do outro ampliada vai trazer, não só para você, mas para o outro também, mais recursos, mais resultados também, no final das contas, né? Exatamente.
Eu vou abrir aqui um pouquinho com você ainda aí, para a gente ver se alguém quer perguntar alguma coisa e que você possa nos ajudar na resposta, tá? Tá, joia. Vou abrir os comentários, saber o que, que o povo aqui tá achando dessa conversa. Deixa eu ver se na caixa de pergunta tem alguma coisa. Não. Uhum. Ok, ainda ninguém tem nenhuma pergunta, mas se vocês aí, gente, quiserem fazer alguma pergunta sobre esse movimento, né, que a Fê fez no sentido de conduzir a vida profissional dela de uma forma diferente, a vida pessoal dela de uma forma diferente. E outra coisa que eu gosto de dizer também é assim, se eu quero mudar o meu modo de atender, eu tenho que mudar o meu modo de ser. Claro. E se eu não mudo, por exemplo, como é que a Fernanda vai falar para as pessoas que meditar é bom se ela não tem experiência da meditação? São coisas que na era atual não dá para a gente não considerar, né? Você tem que viver a experiência para você ter o que contar, para você ter a inspiração para fornecer para o outro. E aí sim você tem condições de trazer a possibilidade para o outro experimentar o novo, né? Acho que aqui não está tendo nenhuma perguntinha. Que é a PV. Obrigada, Carmen. Você sabe que na hora que a Fernanda estava fazendo o comentário dela, eu pensei, gente, tem que explicar o que é a PV e depois passou. A PV é o nome que nós demos ao trabalho online que eu comecei há 2 anos atrás. Academia Prosperidade Vital, que virou um curso de saúde, um curso para você viver a vida, né, com mais habilidade nos campos emocionais, físicos, físico, emocional, espiritual e também relacional, social. Então a gente entende que saúde é quando a gente tem todos esses pilares atendidos, olhados, como que a gente fala, cuidados, né? E quando a gente cuida desses pilares, geralmente a gente cuida da nossa saúde mais do que cuidar dos nossos problemas de saúde, que são as doenças. A maioria a maior parte da medicina e a maior parte dos profissionais da área da saúde olha para a doença, porque nós fomos treinados assim, não é culpa da gente. Eu também, muitas vezes, a maior parte da minha vida, eu olhei para a doença. Por quê? Porque eu não fui treinada para olhar para a saúde. E aí, com o APV, eu percebi que a gente podia olhar para a saúde. E quando a gente faz, por exemplo, como a Fernanda falou, né? Uma meditação da saúde, é diferente da gente se preocupar com os problemas que a gente tem de saúde. E aí a gente amplia o olhar, mas dentro de uma perspectiva de projeção e não de passado. A doença é sempre o passado. A doença é sempre uma ilusão. Se a gente cria uma ilusão da doença, por que a gente não cria a ilusão da saúde? Vocês entendem? Que isso tudo está muito conectado e a gente só precisa fazer uma escolha. E o APV é esse treino para você escolher viver muito mais da saúde, nos pilares que sustentam a saúde, do que exatamente dos problemas e das doenças e dos sintomas, né, Fê? Ok, eu acho que então foi isso. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Eu vou agradecer demais a Fernanda por essa oportunidade de a gente estar juntas aqui, ao vivo, online. Ela lá em Belo Horizonte, eu aqui em Curitiba, e mesmo assim a gente poder ter essa conversa tão gostosa. Obrigada, Fernanda. Obrigada a você, doutora Elaine, eu que agradeço. Eu falo que serei sempre uma eterna aluna, porque é sempre um aprendizado todos os dias. E a Fernanda também me inspira muito, porque ela pega o ensinamento e ela coloca em prática na vida dela com muita rapidez. Então eu fico muito encantada com isso na Fernanda, viu, Fernanda? Obrigada por ser uma aluna que me inspira a continuar. Um beijo para Nós você. temos a sorte, né, doutora Elaine, de no mundo tão adoecido, né? Isso que você falou, eu acho que é muito importante, né? No mundo tão adoecido, né, a gente precisa olhar para a saúde, né? Para que a gente possa ter saúde.
né? Para a gente não olhar só para a doença, mas para a saúde. E a gente precisa ter isso para a gente para poder passar para o outro. Eu te agradeço, um beijo grande, bom demais estar aqui com você. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Eu vou continuar aqui mais um pouquinho, pessoal, porque eu quero falar com vocês sobre o que nós vamos ter e viver amanhã, que eu quero convidá-los para a gente estar junto na nossa live de amanhã às 20 horas. Amanhã é um dia especial para mim. Por quê? Porque eu conheci um propósito novo nesses 2 anos que eu estou aí mexendo com marketing digital, que eu estou vivendo do mundo online, que eu estou trazendo cursos, que eu estou criando, porque é uma criação incrível, né? Às vezes a gente não sabe de onde que nasceu aquelas ideias e de onde que aquilo surgiu, mas a gente sabe que a gente tem isso dentro da gente, todos nós temos, né? A habilidade de criar. E eu, nesses últimos 2 anos, eu fui diminuindo a minha carga de trabalho para eu poder pensar o meu trabalho, para eu poder criar os cursos que a gente criou, para a gente poder gravar esses cursos, para a gente poder contar para o mundo que a gente está fazendo esses cursos. Então, agora, depois de 2 anos nessa lida, eu entendi o meu propósito, que é falar para um público que vai atender pessoas. Então, eu quero muito conversar com profissionais para que eles também possam ter o olhar da saúde. Veja, se eu não tiver pares conversando a mesma língua que eu converso para tocar mais pessoas, a gente vai ficar muito sozinha, isolada nesse trabalho. Eu não quero me isolar, eu não quero que isso fique muito restrito, ao contrário, eu quero que isso se expanda. Na aula que eu dei ontem para a minha turma da escola Reconcilie-se, eu falei exatamente isso. Eu falei, a gente está jogando uma sementinha, mas a gente sabe que essa sementinha contém uma árvore inteira. E a gente quer que essa árvore frutifique e renda novas árvores, novos frutos, para que todas as pessoas possam se beneficiar de um novo paradigma, de um novo olhar sobre o ser humano. Um olhar muito mais humano, um olhar de mais confiança, um olhar de mais, como que eu posso dizer, de mais conexão e consciência. A gente está no momento que exige isso de nós. É um assunto que eu amo falar. Eu às vezes fico pensando assim, por que eu gosto de falar dessas coisas, né? Eu gosto de falar disso porque eu acredito verdadeiramente nisso que eu faço. Acredito verdadeiro nisso. Eu acredito verdadeiramente nisso que eu conto aqui para vocês. Eu falo disso com os olhos assim, cheios de alegria, né? Eu trago isso como uma história da minha vida. É como eu vivi, é como eu me sentia. Imagina que lá na época da faculdade eu me sentia um peixe fora d'água, né? Para os meus colegas, tudo aquilo fazia muito sentido e para mim aquilo tudo era muito estranho. Eu custei a me adaptar com o universo da faculdade de medicina. E quando eu saí da faculdade de medicina, né, e eu tive que começar a ganhar a vida, porque a gente passa muito tempo estudando, né? 6 anos estudando e depois a gente tem que ganhar a vida, não dá mais para não trabalhar. E aí você vai para aquele mundo do trabalho, que é cuidar das doenças, e aí você se pega, no meu caso eu, né? Eu me peguei naquela insatisfação. Eu falei, eu fiz um curso maravilhoso, um curso bom, um curso que muita gente sonha fazer, mas eu não estou feliz. E por que eu não estou feliz, né? Eu não estou feliz porque eu não nasci para cuidar da doença. Só por isso. E eu sei que tem gente que tem habilidade, que tem força para cuidar disso. E eu admiro muito essas pessoas. Mas não é aquilo que eu escolhi fazer. E porque eu trilhei um caminho diferente, eu tenho algo diferente para poder compartilhar. E é isso que eu quero fazer um pouco mais com vocês. E amanhã é um dia que eu vou trazer esse assunto bem especialmente para a live de amanhã à noite. E é o momento em que vou apresentar essa nova perspectiva de trabalho, tá bem? Fico feliz demais de ter vocês lá para me darem força. Convidem principalmente aquelas pessoas que cuidam de você. Terapeutas, médicos, psicólogos,
coaches, consteladores que querem ainda ganhar mais segurança no trabalho de constelação, todas as pessoas que querem tornar a vida terapêutica ainda mais holística, integral e também queiram não perder essa conectividade de cuidar do ser, cuidar da pessoa. É para essas pessoas que a gente tem falado agora, no sentido de trazer essa nova perspectiva. Ok, meus amores? Mariana, me conta se tem mais alguma coisa que eu preciso dizer, que eu esqueci aqui, porque a gente já está fechando o nosso trabalho. Obrigada aí, Mônica. Eu sei que Mônica é terapeuta, né, Mônica? E obrigada a vocês que estão aqui me incentivando. A Eliette, né, me fez lembrar que tem muitas pessoas também que estão no momento de vida em que elas estão fazendo a transição. Não exatamente uma transição de carreira, mas a transição de vida. Pessoas que acabaram de se aposentar ou que estão se aposentando e que querem ir para um universo do cuidado. Eu conheço pessoas que me dizem assim, eu agora quero servir as pessoas. Até aqui eu servia ao meu trabalho, que era um trabalho muito mais operacional, e agora eu quero servir pessoas. E por isso eu estou me formando, eu estou me graduando para eu me tornar uma terapeuta. Então, se você também está nessa fase de transição, está nessa fase que quer conhecer um outro modus operandi de viver uma vida de qualidade, sendo ainda, trabalhando ainda, mesmo depois de aposentado, de aposentada, esse também é um caminho se você gosta de lidar com pessoas, né? Então, nossa live é amanhã às 20 horas no Instagram. E eu conto aí com a participação de vocês, porque vai ser um momento muito novo para mim e que eu tô querendo compartilhar demais com todos vocês. Obrigada, meus amores. Então, eu vou deixar vocês aqui desejando um ótimo dia e que a gente possa, então, estarmos juntos amanhã à noite, às 20 horas. Manda aqui um convite para as pessoas que se interessarem. Parece que tem alguma coisa na caixa de perguntas. Deixa eu olhar. Tem. Uhum. Foi uma pergunta da Selma para a Fernanda, né? Que acabou que eu não via há tempo, Selma. E a Selma perguntou assim se havia alguma coisa, crenças, né? Impedindo a Fernanda de tomar o caminho que ela tomou. Eu não posso responder pela Fernanda, mas eu posso responder que, em geral, são as nossas crenças que nos levam adiante. E também são elas que nos impedem de ir adiante. Então, o que a gente precisa sempre checar em nós é quanto do que eu acredito hoje está me impedindo de alcançar o ser que eu quero me tornar um dia. Então, se a crença é uma crença que te limita, que te impede, ou se essa crença ela está te favorecendo, ela está te impulsionando, né? Aí eu não sei se eu te respondi, Selma, mas obrigada pela pergunta, tá? E a Selma ainda pergunta se o curso de amanhã, né, é só para profissionais. Não é só para profissionais, Selma, mas é especialmente para aquelas pessoas que querem ter um cuidado mais apurado com as pessoas, do ponto de vista profissional ou do ponto de vista, por exemplo, vamos supor que eu sou apenas uma filha cuidando de uma mãe idosa dentro da minha casa e eu quero dar um olhar especial para isso. Eu hoje preciso me cuidar e cuidar dessa pessoa de uma forma mais abrangente. Também eu sou uma candidata para fazer esse curso. Então tem que ter essa história de querer cuidar, querer ajudar, querer fazer algo para alguém, porque é assim que a gente vai abordar mais profundamente o curso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu perdi nas perguntas. Uhum. Então é isso.
consegui responder as perguntas. Agradeço a todas vocês por estarem aqui. Tem umas pessoas que estão aqui, né, assim, juntinho comigo o tempo inteiro. Da Luz, Mônica, a Cleia, deixa eu ver quem mais aqui, a Lina, né? Vocês estão sempre aqui comigo, eu sei que vocês estão aí na torcida. Eu agradeço demais. Um beijo. Ótimo dia. Fiquem com Deus, pessoal.